Que você sabe como o Brando também já abordou nas suas fitas, nas suas mensagens. Eu quero aqui apenas dar uma pequena colaboração, baseado na escritura que se encontra lá no livro de Ruth, capítulo 1. Assim como lemos bastante escritura de Josué, domingo passado, hoje vamos ler bastante aqui as escrituras. Está bem, meus irmãos? Você que tem sua Bíblia, vou pedir para que você leia junto comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 15 até o versículo 18. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Alguns não acharam, eu vou aguardar. Livro de Ruth, Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da palavra. Agora suplicamos a Ti mais uma vez que através do Teu bendito Espírito Santo, Tu abra o nosso entendimento para compreender a Escritura e ouvir o quão atual é essas palavras para os dias de hoje. Porque sabemos que toda Escritura é proveitosa para nos ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. E aqui estamos, Senhor, desejosos de mais uma vez ouvir de Ti a Tua voz e ser dirigido e guiado e redarguido e corrigido por ela. Instrua, Senhor, nesse momento que nós te pedimos através da Tua palavra. Levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência, na esperança de que Tu venhas falar com cada um de nós. E conscientes e esperançosos de que Tu nos ouve e nos responde nessa petição que Te fazemos. Nós pedimos essas coisas e Te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém? Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido em mim achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Graças a Deus. Bom, meus queridos, aqui nesse livro de Ruth, ele está, na verdade, abarrotado aqui de figuras e tipos simbólicos. Eu creio que você deve conhecer alguns deles, porque o irmão Brando também fazia questão de mencioná-los, narrá-los em suas mensagens. Vamos começar aqui por essa personagem chamada Noemi, que aqui nesses dias, nessa leitura que fizemos, ela aqui já se encontrava viúva, sua esposo havia falecido, e não somente ele, mas também os seus 2 filhos homens. Eles haviam se casado, mas não tiveram descendentes. Eles haviam se casado ali com moabitas, mulheres gentias, estrangeiras. Então, Noemi ali, ela tem um tipo. Seus filhos têm um tipo. Ruth, as 2 noras, tudo isso tem um tipo. E você tem que saber entender isso e aplicar, saber aplicar isso para os dias de hoje.
Porque a palavra de Deus é isso, ela é sempre atual. Não é um livro velho, uma palavra que você, isso aqui, por que eu vou ler isso aqui? Você tem que ler. Porque quando você tem a revelação do Espírito Santo, que é o autor deste livro, ele vai te dar o entendimento, o discernimento e vai saber você aplicar isso para os dias de hoje. Então, como eu disse, tudo isso ali são tipos. Vamos começar por Noemi. Noemi ali está tipificando, ela está ali se apresentando como uma figura do povo de Israel. O seu marido se chamava Elimeleque. E o seu nome significa meu Deus é rei. O que isso já mostra exatamente como que é visto, como que Israel via Deus. Israel via seu Deus como rei. Você lembra quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel lá na terra de Moabe? Ele disse, eu ouço um alarido de um rei no acampamento de Israel. Porque Israel tinha Deus como seu rei. Então, este marido de Noemi, que se chamava Meu Deus é Rei, é para você entender que Noemi está tipificando o povo de Israel que tem Deus como seu rei. É uma referência a isto. Noemi, ela teve que ir para uma terra gentílica a fim de fugir da fome que havia em sua própria terra. Eles saíram da cidade de Belém, e você sabe que a palavra Belém quer dizer cidade do pão, terra do alimento, terra de fartura. Noemi teve que deixar uma terra de fartura para ir para outra terra, porque havia fome naquela terra. Na Belém, Belém Efrata, por conta dos pecados, por conta da imoralidade, o povo de Israel estava em desobediência a Deus, a sua aliança, as suas leis. Então Deus permitiu que viesse ali uma fome devastadora sobre aquela terra. E você sabe que na Bíblia, fome, na verdade, ela é um tipo de tribulação, um tipo de opressão. Então, esta fome que foi causada em Israel, ao ponto que esta mulher e o seu marido tiveram que sair para ir para uma outra terra, isso tipifica Israel nos dias da sua diáspora. O que é diáspora? É quando os judeus foram expulsos da sua própria terra. Na verdade, isso aconteceu em inúmeras ocasiões. Houve várias diásporas. Mas a mais longa, você sabe que foi aquela quando Roma cercou a cidade por não sei quantos meses agora, no ano 70, entre os meses de agosto e setembro de 70 do ano depois de Cristo. O imperador Tito cercou aquela cidade, devastou, derrubou as muralhas, acabou com o templo, acabou com tudo. E ali então Israel partiu para uma diáspora, ou seja, para um desterro, o mais longo que eles já sofreram. Esse durou 1878 anos, quase 2000 anos. Israel ficou sem poder retornar para sua terra. Esta mulher, Noemi, que tem que abandonar a sua terra por causa de fome, por causa de dificuldades, é um tipo de Israel quando teve que vagar para o mundo. E para onde que ela foi? Para onde que Noemi foi? Para uma terra gentílica, tipificando exatamente o que aconteceu com o povo judeu. Quando eles foram expulsos da sua terra, eles se espalharam para as diversas nações gentílicas. Então, esta mulher, Noemi, aqui, está tipificando o povo judeu. Está tipificando aqui o povo de Israel. E o nome Noemi significa primorosa, também quer dizer minha graciosa. Para você ter uma ilustração em tipo de como que Deus via o povo de Israel. Era assim que Deus via, era a menina dos seus olhos. Era um povo que Deus tinha como algo gracioso, como diz o nome Noemi. Então, isso serve para ilustrar como que Deus via o povo eleito de Israel. Mas veja, depois que Noemi disse que queria ser chamado de Mara, vocês lembram da escritura? Ele disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. E a palavra Mara significa amargura. Porque ela disse, Deus tem me tratado dessa forma. Deus tem me deixado amargurada. Por tanta luta, por tanta opressão. E isso é um tipo do povo de Israel, porque era nessa condição espiritual que ele se encontrava, quando ele deixou sua terra, onde manava leite e mel, a cidade do pão, cidade do alimento, para agora viver
sem um lugar certo, sem um destino certo, vagando de um lugar para o outro. Assim viveu os judeus por vários anos. Era esse estado emocional, espiritual que eles sentiam, um povo amargurado. Essa Noemi que agora diz, eu não sou mais graciosa, não, Deus se esqueceu de mim. Agora eu sou uma mulher amargada, sim, com amargura. Essa era a condição espiritual de todo o povo de Israel. Então, você entendeu por que ela disse isso? Ela tinha perdido o seu marido, tinha perdido os seus filhos, então ela já não tinha mais esperança para si. Ela não tinha mais fé, na verdade, de que o seu destino pudesse ser mudado. Ela acreditou que realmente Deus havia lhe abandonado por completo. Você sabe, não é somente ela que sente assim. Às vezes nós, humanamente, podemos nos deixar levar por nossa carnalidade, e às vezes, por qualquer luta ou pressão que surge, às vezes nos dá esse sentimento, essa sensação. Parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus se esqueceu de nós. Mas Ele nunca esqueceu de nós. Amém. Assim como Ele nunca esqueceu de Noemi. E você vai ver a provisão, a maneira como Deus teve que trabalhar e a forma milagrosa como Deus restaurou a posição desta mulher. Que foi um tipo também do que aconteceu com o próprio povo de Israel. Então, lá no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 20, Noemi vai dizer assim, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Essa crítica, essa amargura de Noemi aqui, é a mesma crítica, era o mesmo lamento de Israel por aquela longa diáspora que eles passaram, quando eles foram expulsos da sua terra, por causa da fome, por causa da opressão, por causa da perseguição que eles tiveram. Então, tudo isso aqui é um tipo do sentimento que o próprio Israel estava sentindo por estar longe da Palestina por tantos séculos. Agora, veja só como é interessante para você ver como esse quadro se encaixa perfeitamente. Porque é dito que, nas Escrituras, que um dos seus filhos que morreu se chamava Quilion. E este nome, Quilion, quer dizer fracasso, quer dizer definhamento. Não é estranho eles terem dado um nome desse para o seu filho? Vamos chamar o nosso filho de fracasso. Você daria um nome desse para um filho seu? Quem é que faria isso? Mas por que eles fizeram isso? Por causa da amargura que eles sentiram. Eles se sentiram fracassados de ter que deixar Belém, ter que deixar a cidade, a casa do pão, para poder encontrar uma outra forma de sobreviver numa terra estrangeira, inóspita. Eles foram para a terra de Moabe, inimigos mortais de Israel. Eles tiveram que ir para lá para ver se conseguia mudar de vida, para ver se não passasse fome. Então eles se sentiam fracassados e eles deram esse nome para o seu filho para ilustrar como eles estavam se sentindo. E o outro filho, eles tinham 2 filhos, foram 2 filhos e esses 2 morreram. O seu outro filho se chamava Malom. Esse era o marido de Ruth. E o nome Malom significa doentio, significa adoentado, também significa fracote. Então, você daria um nome do seu filho como esse? Eu vou chamar meu filho de doente, adoentado. Você faria isso? Mas eles fizeram isso. Mas volto a repetir, tudo isso é para ilustrar esse sentimento de inferioridade, de indignação, pelo fato de eles terem que ter saído da sua terra para viver numa terra gentia. E tudo isso, volto a dizer, serve, esses nomes, eles servem como para que tipificar para nós o estado espiritual e emocional que todo o povo de Israel estava sentindo por ter se sentido forçado a sofrer por um longo desterro, como eles acabaram sofrendo, longe da sua terra natal. Esses filhos, esses nomes desses filhos, representam o sentimento, o estado emocional que o povo judeu estava na sua diáspora. Você está conseguindo entender isso até aqui? Tudo isso são tipos que foram se cumprindo em Israel. Esses 2 filhos de Noemi, eles também podem tipificar os 2 reinos, ou seja, o reino de Israel e o reino de Judá, que seriam julgados por Deus devido à sua rebeldia, devido à sua iniquidade. Lá no livro de Oséias 5:5, lá diz assim: a soberba de Israel abertamente o acusa,
Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então, esses dois filhos que morreram podem ser um tipo de Israel e Judá que deveriam cair, conforme o profeta Oséias, pela sua iniquidade, pela sua rebeldia a Deus. Então veja que nessa terra aqui de Moabe, os dois filhos de Noemi, eles haviam se casado com mulheres moabitas, estrangeiras ali daquela terra. E após o exílio babilônico, o casamento misto de judeus com estrangeiras, ele foi proibido por Neemias. Se você se lembra, quando Israel voltou do cativeiro, Neemias obrigou todos os homens a se divorciarem das suas esposas que não eram judias. Então ele proibiu o casamento misto. Agora, depois de quase 10 anos ali naquela terra, aconteceu tudo isso. Noemi perdeu seu marido e também perdeu seus dois filhos, que estavam casados com gentias, e não tiveram filhos com elas. E essas mulheres, então, todas, não só Noemi como as suas noras, se tornaram viúvas. Todas elas, as três, perderam os seus maridos. Foi quando, então, Noemi decidiu retornar para sua terra natal, após ela ter recebido notícias de que a sua terra já estava sendo novamente favorecida por Deus. Ela recebeu notícias. Olha, você recebeu as últimas notícias? Você ligou a televisão? Você está ouvindo as notícias do rádio? Não, o que aconteceu? A terra de Israel já voltou a ser próspera. Sim, a fome já passou, já acabou. Agora já está lá as lavouras ricas, com grandes colheitas, a terra frutífera. Aquela fome que fez você abandonar lá, acabou, foi embora. Então Noemi pensou, bom, se pelo menos já acabou a fome da minha terra, vou voltar para lá. E foi a decisão que ela tomou. Então, e tudo isso é um tipo. Essa Noemi que ouve notícias de Deus favorecendo a sua terra, ao ponto de voltar, o que isso quer dizer? Tipifica o povo judeu que um dia haveria de voltar para a sua terra, haveria de voltar para a Palestina, quando Deus novamente os favorecesse. E você sabe quando isso aconteceu, tem até uma data para isso, 14 de agosto de 48, quando foi instituído o Estado de Israel. Os judeus tiveram a oportunidade de regressar, depois de 1878 anos, andando em Moabe, aqui e ali, em terra pagã, em terra gentílica, eles retornam para a sua terra, como nação novamente, como um país. Então, esse favor que Deus mostra para Belém, para Judá, ao ponto de Noemi retornar, é um tipo do favor que Deus tem mostrado para os seus filhos, mostrando que ele não abandonou Israel. Deus ainda continua sendo o Deus de Israel. Amém. Israel continua sendo a menina dos seus olhos. E Deus mostrou o favor a este povo e agora o povo está lá, reunido. Então essa Noemi que retorna à sua terra, porque ela foi favorecida por Deus, é um tipo de Israel, do povo judeu, que pôs fim à sua diáspora, pôs fim ao seu desterro e agora retorna à sua terra natal. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Então veja que tudo isso aqui é um tipo do que aconteceu, do que está acontecendo. Então, ao decidir retornar para Israel, Noemi havia convencido as suas noras a ficarem na terra de Moabe, porque ela não poderia lhe dar outros filhos como maridos, para poder então cumprir com a lei de levirato. Você sabe que na lei de Moisés existia a lei de levirato, quando o marido morria sem deixar descendência, então a viúva ela poderia ter relações com o seu irmão, para que gerasse um filho, e esse filho levaria o nome do seu irmão falecido que não deixou herdeiro. Era uma forma que foi providenciada por Deus na lei de Moisés, para que aquele homem que morreu não morresse sem deixar um herdeiro, para que o seu nome continuasse sobre a terra. E para que a viúva fosse, de uma certa forma, restaurada. Então Noemi disse, eu estou avançada demais em idade para poder ter novamente filhos, maridos, para você se casar com eles. Então é melhor vocês voltarem para a sua terra, assim como eu vou voltar para a minha. Então, a Escritura diz que as duas viúvas estavam ali com ela e foram dissuadidas ou convencidas a Noemi para voltar para a terra de Moabe, ou ficar ali.
E a Escritura diz que uma resolveu voltar, ou seja, ficar em Moabe, e outra resolveu seguir até Judá com Noemi. E as duas viúvas, vocês já entenderam, elas eram gentias. Uma viúva se chamava Orfa e a outra viúva se chamava Ruth. Esses nomes todos têm um significado. O nome Orfa quer dizer infiel. O nome Ruth quer dizer fiel, quer dizer amiga, quer dizer vistosa. O que tipifica essas duas viúvas gentias? Elas tipificam as duas igrejas gentílicas, a falsa e a verdadeira. A viúva que resolveu voltar para adorar os seus deuses pagãos, porque veja, essas duas viúvas adoravam o Deus verdadeiro, porque elas eram casadas com judeus. E os seus maridos lhe ensinaram a crer no Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Meu Deus é rei. E elas aceitaram e adoraram o Deus de Israel, junto com seus esposos. Quando eles morreram, Noemi disse, olha, eu não tenho mais nada para oferecer a vocês, é melhor vocês ficarem aqui. Então a Escritura diz que uma viúva resolveu voltar para sua terra e voltar a adorar os seus antigos deuses. Esta mulher era Orfa, esse é o seu nome. E essa que voltou para os seus deuses tipifica a falsa igreja gentílica que não consegue se posicionar pela verdade, mesmo depois de ter conhecido, e acaba cedendo e de alguma forma apostatando, seja dando ouvido a uma outra doutrina ou simplesmente cultuando alguma outra coisa. Porque você sabe, há várias maneiras de você cultuar ídolos. Existe a idolatria escancarada, que a igreja romana promove, mas existe várias outras formas de idolatria que é promovido pelas próprias igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas também são, de uma certa forma, idólatras. Eu não vou tocar nesse assunto aqui com você, mas já botei isso em outras ocasiões. Mas eu quero que você entenda isto. Esta órfã, esta gentia que serviu o Deus verdadeiro e depois rejeitou, apostatou e voltou aos seus antigos deuses pagãos, tipifica a falsa igreja que viria a apostatar da fé genuína. Mas você tem aqui a outra gentia, que se chama Ruth, que quer dizer fiel, que ficou junto com Noemi dizendo, o teu Deus será o meu Deus. Esta gentia Ruth tipifica a noiva gentílica que Deus tem separado e que não vai apostatar da fé, não vai voltar para a Babilônia, não vai voltar para a idolatria, mas vai servir ao Deus verdadeiro. Ruth tipifica eu e você aqui, todos nós não somos judeus, somos gentios. Essa Ruth que se posiciona pelo Deus verdadeiro, o Deus de Israel, tipifica a igreja verdadeira, a vinha verdadeira. Então essas duas viúvas gentias tipificam a vinha falsa e a vinha verdadeira. Há vários dias eu tenho comentado e ministrado isso. Agora a americana toquei nesse assunto ali com aqueles irmãos. Lembra quando Lombana disse que a própria palavra Éfeso tem um estranho significado composto? Éfeso quer dizer visado e relaxado, tipificando o quê? As duas vinhas que ali na era de Éfeso já estavam presentes. Havia um povo que era avisado, e Lombana explica que esse termo era para se referir a um povo que estava compenetrado nas profundezas de Deus. Um povo desejoso de estudar a Deus e se posicionar por Ele pelas suas verdades. Então, esse povo lá chamado visado em Éfeso é o quê? É a igreja genuína verdadeira. É a igreja gentílica, representada aqui por essa fiel, por essa Ruth. Mas ele disse que também havia um povo chamado de relaxado. Não é um povo que era avisado e que se tornou relaxado, como alguns interpretam. Não, é uma outra vinha, é um outro povo. É uma igreja gentílica formada por gentios, mas é um povo relaxado. Lembra quando Cristo fala na carta aos Efésios que ele disse que uma coisa que ele tinha contra a igreja é que eles perderam o primeiro amor? Você lembra disso? Você acha que foi o povo visado que perdeu o primeiro amor? Não! O povo visado é a vinha verdadeira. A vinha verdadeira jamais perde o seu primeiro amor. O mesmo sentimento que ela nutria para o Cristo lá no começo, quando ele iniciou sua carreira espiritual, é, se não for igual, superior agora. Como a Lombana mesmo disse, eu mencionei lá em Americana, só estou retomando aqui. Lombana disse,
Se você fosse relatar quais foram os melhores dias que você teve com essa fé, com Cristo, e você dissesse, meus melhores dias, eu lembro quando foi, eu nunca vou esquecer. Foi lá muito tempo atrás, quando eu estive naquela congregação, e uma vez o Espírito Santo veio, e eu falei em línguas, e foi profetizado, e houve curas. Que bons tempos maravilhosos foram aqueles. Mamãe disse, essa é uma resposta errada. Ele disse que se você fosse perguntado, questionado, qual é o melhor tempo que você já teve com Cristo, desde quando você o recebeu, ele disse que a resposta que a igreja verdadeira tem que dar é, este é o melhor tempo. Não lá no passado. Isso é para quem perdeu o primeiro amor. Isso é para a falsa vinha, para a igreja relaxada. Agora, para a vinha verdadeira, ela vai dizer, esse tempo que eu vivo hoje é o melhor tempo que eu estou vivendo. Não estou desprezando os bons momentos, as maravilhosas experiências que eu tive no passado, mas a verdadeira noiva, a verdadeira igreja, ela vai dizer, esse tempo que agora eu estou vivendo é o meu melhor tempo. Porque hoje eu sei mais coisas que antes eu não sabia. Hoje eu tenho mais experiência que antes eu não tinha. Então, por conta disso, essa unção agora, eu estou mais sensível a esta unção. Deus está agora me guiando muito mais do que antes. Então, esse é o passo que a igreja verdadeira, a vinha verdadeira toma, posicionada nessa palavra. Ela nunca vai apostatar da sua fé, mas ela vai se posicionar mais e mais e vai galgar passos um acima do outro. Sim? As experiências que você tem com Cristo, com essa palavra hoje, são menores do que o que você vai ter amanhã. O teu estado emocional, espiritual, o teu amadurecimento espiritual amanhã será maior do que agora. Porque é isso que Deus promove a sua igreja. Você não fica marcando passo no mesmo lugar. Isso é para a falsa vinha. Isso é para a órfã que volta para os ídolos, que volta para a apostasia. Não. Você faz parte dessa Ruth, a vistosa, a igreja fiel, que serve a Deus e que busca a Deus e que a cada dia mais quer saber mais dele, quer aprender mais dele e quer ser mais e mais usada por ele. Essa Ruth tipifica tudo isto. Amém, meus irmãos? Amém. Digam graças a Deus. Amém. Aleluia. Então, durante o tempo em que o seu marido Quilion estava vivo, essa esposa órfã, ela, como eu disse, ela cultuou e adorou o Deus verdadeiro do seu marido, mas depois do seu falecimento, ela voltou ali a adorar os seus deuses antigos. E os principais deuses dos moabitas se chamavam Camus e Moloque. E você sabe como que se fazia para reverenciar e adorar esses dois deuses? Matando, sacrificando bebês. Essa era a única oferta que satisfazia esses deuses. Então, provavelmente, essa órfã que voltou a adorar esses deuses teve que fazer isto. É o que se fazia. Então, essa órfã, como eu disse, ela tipifica as igrejas gentílicas que apostataram de sua fé e é um tipo da falsa vinha. Enquanto que Ruth tipifica a noiva gentílica que prossegue em servir a Deus, o Deus Israel, e que guarda a sua palavra. Recentemente aí nós publicamos, eu creio que foi o irmão Rosendo também que publicou, alguma coisa que eu comentei acerca de Israel, sobre essa guerra que está havendo agora entre Israel e aqueles terroristas, que eu não vou poder aqui mencionar o nome por causa do vídeo que está sendo postado. E nós dissemos que Deus é a favor do seu povo, Deus tem guardado e livrado o seu povo, e eu creio que Deus vai ajudar esse povo mais uma vez ainda. Sabemos que um dia haverá um cerco muito grande de todas as nações sobre Israel, mas esse ainda não é o momento. Eu creio que ainda nessas condições em que está, Deus ainda vai mostrar favor a Israel. Eu fiz um rápido comentário, o irmão Rosendo extraiu esse comentário e fez um pequeno vídeo só comentando sobre isso. E depois o irmão Rosendo disse, irmão Jorge, vai lá ver os comentários lá no vídeo. Veja o que alguns irmãos da mensagem, crentes da mensagem, estão escrevendo. E eu fui lá. Ele disse, responda. Eu li, mas não quis responder. Um irmão lá, eu acho que foi um ou dois, dizendo, esse problema que Israel está passando lá é merecido. Eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo, foram infiéis, eles merecem estar passando por que estão passando agora. Sabe o que é isso aqui? É órfã. A igreja gentílica falsa, a falsa vinha, que está entre nós, se passando por crentes da mensagem. A vinha verdadeira jamais vai ter esse tratamento com Israel.
A vinha verdadeira vai ter o mesmo tratamento que Ruth teve. Ruth mostrou amor para com Noemi, que é um tipo de Israel. Eu acho que você já está entendendo, sim? Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, disse Ruth. A vinha verdadeira não vai caçoar de Israel, dos judeus. Eles merecem estar passando por isso aí. Sim, é merecido isso. Não. A vinha verdadeira, gentílica, vai dizer: o povo de Israel é o meu povo também. O que eles estão passando lá, eu estou passando lá, porque são minha família, são meu sangue, somos filhos do mesmo Deus. A vinha verdadeira vai ter esse sentimento, a Ruth de Deus. Mas você tem dentro da mensagem órfãs, infiéis, apóstatas. Eles também são idólatras. Eu tenho certeza que eles têm algum homem aí como seu ídolo. É a falsa vinha dentro da mensagem. Se você é a vinha verdadeira, você vai ter a mesma confissão que Ruth teve. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Aleluia. Então veja, nós estamos vendo isso aqui. Então o fato de Ruth ficar ao lado de sua sogra, a fim de não deixá-la desolada, é um tipo do amor, da consideração, do respeito que a noiva gentílica sempre terá por Israel. Se você faz parte da vinha verdadeira, você vai amar Israel. Porque há promessas, inclusive, você sabe, de bênçãos e de maldição para quem amaldiçoar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por isso que Deus, ele não deixou Ruth desolada, porque ela não abandonou a sua sogra. Então, embora Noemi se sentisse ali desamparada por Deus, ele esteve o tempo todo tomando conta dela. Apesar de ela dizer: não me chame mais de Noemi vistosa, eu agora sou Mara, eu sou amargurada, Deus me abandonou. Deus não havia abandonado. Deus tem uma resposta para cada um dos nossos problemas. Tudo que você precisa é esperar o tempo de Deus para que Ele venha e te responda. Deus não se adianta nem se precipita. Deus, ele vem no momento certo, na hora exata. E quando você estuda a vida de Ruth, de Noemi, você vai ver como isso é verdadeiro. E nós sabemos que, como disse Mombrano, nosso Deus não é um Deus histórico, é um Deus real. Amém. O Deus que operou dessa forma maravilhosa no passado está aqui para fazer a mesma obra em nossas vidas. Você pode dizer: meus problemas são difíceis, irmão Jorge, acho que Deus esqueceu de mim. Eu me sinto amargurado como Noemi. Continue crendo. Não desista. Não amargure, não reclame, não murmure, melhor. Apenas confie e espere em Deus. A palavra diz: se está alguém triste, cante. Ou não. Se está alguém triste, ore, não é isso? Então cante louvores da palavra. Enquanto você está esperando pela resposta para algum problema que você tem, não abra a tua boca para murmurar, para reclamar. Simplesmente continue orando. Continue clamando ao Senhor. Ele quer ver até onde vai a tua fé. Certo? Então, Deus não rejeita o seu povo para sempre. E ali, Noemi e Ruth, elas então chegaram até Judá, e eles chegaram bem na época da colheita. Colheita do trigo, eu creio que do milho. Então isso deveria ter ocorrido ali entre os meses de abril e maio, que é quando eles sempre faziam a colheita do trigo, da cevada, que começava ali em Canaã. E você sabe, havia uma lei de Moisés que dizia que após a ceifa, após a colheita, qualquer coisa, qualquer espiga que ficasse no caminho, não era para recolher, era para deixar. Para que os pobres, os estrangeiros e as viúvas, que não tinham o que comer, não tinham trabalho, fosse ali e catasse para si, e levasse para sua casa para ter o seu tempo. Havia uma lei que dizia isso. Então, quando elas chegaram em Judá, não tinham o que comer. O que eles fizeram? Como era bem na época de colheita, Ruth foi se beneficiar da lei de Moisés. Onde ele encontrou uma espiga ali, um milho, alguma coisa ali, ela foi juntando no cesto, foi guardando. Não era crime. A lei dava essa provisão. Certo? Levítico 19, verso 9 a 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Quando você fizer uma colheita e cair alguma coisa, não junte, deixa caído ali. Para um pobre, para um necessitado, para uma viúva, um estrangeiro que tiver com fome possa usufruir daquilo.
Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Então Ruth, o que ela foi fazer? Ela foi colher ali aquelas espigas que sobraram dos campos, que foram colhidos, para tentar fazer alguma coisa ali, para levar ela algo para sua sogra, para o sustento dela e de sua sogra. E aconteceu de que, por coincidência, e foi coincidência mesmo, foi nada planejado, Ruth foi tentar juntar alguma coisa, alguma espiga que deixaram, justamente nos campos de Boaz, que era um parente redentor dela e de Noemi. E ela não sabia disso. Veja como Deus ordena tudo. Às vezes você pode andar por caminhos que você nem sabe por que você está andando. Mas se você é um temente a Deus, um filho e uma filha temente a Deus, Deus vai guiar para os caminhos certos. Você até pode não entender por que certas coisas estão acontecendo. E você até pode pensar, não, é só eu que estou fazendo essas coisas. Não, é Deus guiando você. É Deus colocando em você o seu querer e a sua vontade. Para que os planos dele que são perfeitos, se cumpram na tua vida. É isso. Quando você tem uma vida temente a Deus, você busca Deus todo dia de manhã, antes de você ir para o trabalho, seja o que for fazer. Você ora a Deus, você busca Deus. Né? Meus irmãos, Deus tem que responder. E Deus está respondendo. Eu gosto de contar isso, é um testemunho breve que eu tenho. Eu lembro que no tempo que eu tinha um trabalho secular, até perto da minha casa, eu trabalhava num almoxarifado numa firma lá. E todos os dias tinha problema, sempre tinha problema. Mas quando eu saía de casa, depois de orar a Deus, dobrava meus joelhos e orava, Senhor, me guarde no trabalho. Sim, os problemas, todos eles estavam lá, mas nada me atingia. Atingiam da direita ou da esquerda, mas eu sempre saí incólume, sempre. E às vezes acontecia de eu sair para o trabalho sem orar, eu esqueci. E todos os problemas vinham para cima de mim. Mesmo eu sendo culpado, eu era culpado. Até teve uma ocasião que quando acontecia esse problema, eu saía, lógico, eu sei por que está acontecendo, esqueci de orar a Deus. Eu lembro de uma vez que eu saí de casa, e eu já estava quase na metade do caminho, eram aqui uns 10 minutos caminhando. Na metade do caminho, eu me esqueci, e eu me lembrei melhor, eu me lembrei que eu esqueci de orar. Eu podia ter orado ali mesmo no caminho, certo? Não. Voltei correndo para casa, fui no mesmo cantinho que eu sempre vou, dobrei os joelhos ali e orei ao Senhor. Aí, então, agora eu podia ir para casa, para o trabalho, e seguramente os problemas vinham, mas nada me atingia. Então é isso, meus irmãos. Eu sei que é na prática, na experiência isso aqui. Devolta a tua vida, o teu tempo para Deus. Dedique a Ele um tempo de oração. Eu creio que Ruth e Noemi fizeram isso. E por isso que Deus provisionou tudo para elas. Elas não passaram fome, elas não passaram necessidade. Pode o mundo estar caindo, pode o nosso país estar à beira da bancarrota com a sua economia caindo, não importa. Se você é um filho e uma filha de Deus que busque a Deus oração, Deus vai te dar livramento. Amém. No meio da opressão, no meio da luta, Deus vai te guardar. Você crê nisso? Amém. Eu não estou contando para você uma teoria, isto é um fato, isto é uma verdade. Deus preserva e guarda os seus. Aleluia. Então, ela não sabia que estava ali cegando e colhendo ali os que sobravam, né? Na terra onde o dono, o proprietário, era um parente redentor deles. Ou seja, Boaz. E este Boaz era um que poderia cumprir com o levirato, com a lei de Moisés, para resgatar a ela e a sua sogra Noemi, caso Ruth se casasse com ele. O nome Boaz quer dizer, nele está a força. Também quer dizer rapidez e também quer dizer felicidade. Você sabe quem esse Boaz aqui está tipificando, sim? Boaz é um tipo de Cristo. Então, este nome, para mim, se enquadra perfeitamente em Cristo. Nele está a força. Nossa força está em Boaz, nosso Cristo. Nele está a força, nele está a nossa felicidade. Amém. Boaz foi o caminho da felicidade para o resgate de Noemi e de Ruth. Da mesma forma como Cristo veio e nos resgatou, judeus e gentios, e nos tornou hoje um povo feliz. Amém? Amém? Porque nele, em Boaz, em Cristo, está a nossa força. Então Ruth, ela estava ali colhendo as espigas neste campo, que pertencia a Boaz.
e contaram para ele a história dessa mulher, ele soube de tudo, e ele, Boaz, foi ao encontro dessa gentia, dessa Ruth, que você já sabe o que ela tipifica. Tipifica nós, a igreja gentílica. Não somos de sangue judeu, somos estrangeiros nas alianças. Mas por causa da aliança no Calvário, agora Deus nos aproximou a ele. Então nós somos esse tipo aqui, a noiva gentílica. Então lá no livro de Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, Boaz falando com Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, ou seja, ela adorou ali, se prostrou diante de Boaz, que é um tipo de adoração a Cristo, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, Boaz ali estava exaltando Ruth, não somente pela sua fé, de ter agora o Deus de Israel como também o seu Deus, mas também pelas atitudes que ela havia tomado. E agora ele estava recompensando ela por isso. Lembra da lição de domingo passado, quando tratamos da prostituta Raabe? Mais importante do que ela ter tido fé no Deus verdadeiro, o Deus Israel, o Deus do céu, o Deus embaixo da terra. Mais do que isso, ela teve atitudes que foram correspondentes a essa fé. Lembra que tratamos disso? Lemos a escritura de Tiago, onde disse que a fé sem obras não serve. De que adianta você ter fé e você não ter atitudes que correspondam com essa fé? Então, como nós dissemos que Deus exaltou aquela mulher, aquela meretriz, agora Boaz está aqui exaltando esta mulher. Não somente pela fé que ela tinha, mas pela atitude que ela demonstrou, pelo amor que ela demonstrou. E esse quadro não muda, meus irmãos. Deus está vendo não apenas a tua fé, mas o que você está fazendo com a tua fé. Se você tem um tesouro e está usando esse tesouro para fazer com que ele se multiplique mais, ou você está enterrando e guardando. Deus te deu uma fé, Deus te deu um dom, vá e faça uso disso. Amém. Se você crê no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, no Deus dessa Bíblia, dessa mensagem, faça algo em favor disso, em favor da tua própria família, em favor da própria obra, faça algo por Deus, por essa fé, como a prostituta Raabe fez, como essa Ruth fez. Então aqui é isso que Boaz está fazendo. Está exaltando ela pela sua fé, mas também pelas suas atitudes, pelas suas obras. Certo? Continuando a leitura, no versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho. Isso aqui é tipo do quê? Da ceia do Senhor. Amém? Amém. Come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou. Você está entendendo aqui? Ele está dando esta mulher, essa gentil, uma posição de honra, de destaque ali. Não tratou ela como simples empregada. Disse, você vai comer junto com os meus empregados, com as minhas servas. A mesma coisa, a mesma dieta vai ser para você também. Estava mostrando favores para essa mulher. Certo? Até dentre as gazelas deixai-a colher e não a censurais. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando vocês forem fazer a colheita, você está vendo aquela gentia, ela está colhendo o que sobra, deixe cair algumas espigas de propósito, deixa cair mais. Eu sei que é por acidente que alguma coisa cai, ela junta que pode cair. Então, jogue mais algumas para ela cair, para ela juntar melhor. Certo? E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada, cerca de 20 litros. Foi muita coisa.
Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-lhe, e tirou e deu à sua sogra. Então veja que essas primeiras ações aqui de Boaz, com respeito a essa moabita Ruth, ela é um reflexo do que Cristo está fazendo conosco. Aqui ele deu para esta mulher palavras de consideração, de amor, de carinho, de respeito, de proteção. Então, esse favor aqui que Boaz está concedendo a Ruth é um tipo do mesmo favor que o nosso marido, que o nosso esposo, nosso Boaz, nosso Cristo tem demonstrado para nós, que somos a sua noiva gentia. Ele tem se preocupado conosco. Cristo tem se preocupado com o nosso bem-estar. Ele não quer que você se perca por outros campos, porque Boaz disse para Ruth, não vá para outros campos, fique aqui, eu vou cuidar de você. Cristo está fazendo a mesma coisa. Não vá para outros campos, não vá para outras doutrinas, não vá para outros evangelhos. Fique aqui e eu vou cuidar de você. Amém. Boaz, ele compartilhou com Ruth do pão e do vinho, que é um tipo do que nós vamos celebrar hoje, que é a ceia do Senhor, que é um tipo da nossa comunhão com Cristo. Você não come e bebe de Cristo, da sua carne e do seu sangue, apenas num culto de ceia. Todos os dias você se alimenta do teu Boaz, do teu esposo, do teu Cristo, através da palavra, através da unção que está em sua palavra, através do cumprimento das suas promessas para nós. Então Boaz estava compartilhando tudo isso com Ruth, e isso é um tipo do que ele está fazendo hoje. Então, assim como Boaz, Cristo também, ele não vai deixar que ninguém toque sua igreja. Lembra que ele disse? Eu dei ordem para que ninguém toque você. Cristo está dando ordens para que ninguém toque em você. Cristo está dando ordens para que o diabo não toque em você, na tua casa, na tua família. Se você tem Cristo como teu esposo, ele está dando ordens para os seus anjos para pelejar em teu favor. Amém. E o que ele disse para Ruth, não vou deixar que ninguém toque em você, é a mesma coisa que Deus está fazendo aí hoje. Ele está dando uma ordem para o diabo, não toque nos meus filhos, nas minhas filhas. Aleluia. Graças a Deus. Então veja, assim como Boaz fez, Cristo tem feito, ele teve cuidado com aquela mulher, da mesma forma como Paulo também diz que tinha cuidado de um povo para tentar apresentá-la a Cristo como uma virgem pura. 1 Coríntios 11:2, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aquela prostituta Raabe, quando se converteu ao Deus Israel, para Deus era como se fosse virgem. Esta mulher estrangeira, moabita, gentia, quando ela serviu ao Deus Israel, para Deus era como se fosse uma virgem. E quando nós nos rendemos a Deus, nossas vidas de pecado do passado, tudo está jogado no mar do esquecimento. Deus apagou, você agora está justificado para sempre. Ninguém mais pode acusar você de nada. Amém. Você, aos olhos de Deus, é como uma virgem limpa e pura, como Paulo disse aqui, que estava preparando para Cristo, para Boaz. Certo? Então, assim como Boaz fez com Ruth, Cristo está aqui também para suprir as necessidades da sua igreja. Amém. Ele supriu as necessidades de Ruth para não passar fome. E Cristo está aqui tendo esse mesmo cuidado comigo e com você. Você crê nisso? Amém. Deus, eu vou repetir, Deus não vai deixar você passar por nenhuma necessidade. Amém. Então, assim como Ruth recebeu provisão e alimento e fartura, assim a igreja gentílica, ela tem recebido bênçãos sem fim. E assim como Ruth, a noiva de Cristo, também busca refúgio debaixo das asas do Senhor. Ruth não buscou por Boaz. Ela não fez isso. Foi Boaz que foi ao encontro dela. E da mesma maneira, foi Cristo quem veio até nós. Foi Cristo quem tomou a decisão de nos escolher e de nos salvar. Lembra que Cristo disse? Não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça. É Cristo quem vai de encontro a nós. Nós, às vezes, nem sabemos o que precisamos, mas Deus sabe, Ele vai até de encontro a você para suprir as tuas necessidades. Amém. Então, foi Cristo então que tomou aquela decisão. Quando tiveres sede, Boaz disse, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, assim como Boaz, tudo isso são tipos. Assim como Boaz dava água para Ruth, por meio dos seus servos,
Cristo hoje tem dado para nós da sua água da vida, para a igreja, por meio de seus servos, por meio do ministério, dos ministros que trazem a sua palavra, que levam essa água da vida. É tudo isso um tipo. Então, depois, ao contar para sua sogra que foi Boaz, que ele favoreceu, Noemi disse para Ruth, isso está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Ou seja, ele era irmão do marido de Noemi. Era um cunhado dela. Então agora está dando aqui umas orientações. Olha, este homem que te favoreceu, talvez nem ele percebeu, mas ele, pela lei de Moisés, pela lei do levirato, ele é um dos que pode nos salvar, nos resgatar e nos restaurar a posição que perdemos com os nossos maridos que faleceram. Então Noemi, ele apresentou ali Boaz como resgatador dela e de Ruth. E da mesma forma foi exatamente isso que Cristo fez também. É isso que Cristo tem sido. Cristo tem sido resgatador de judeus e gentios. Porque você já entendeu, Noemi e Ruth, que foram resgatadas por Boaz, é um tipo da nação de Israel e de todas as nações gentílicas que foram resgatadas por quem? Nosso Boaz, que é Cristo. Amém. Ele foi o nosso resgatador. Amém? 1 Timóteo 2, 5 a 6. Porquanto é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, não Cristo Jesus, Deus, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, ou seja, judeus e gentios da eleição. Quando você lê todos, não é todo mundo, porque Cristo mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E em algumas ocasiões, quando se diz todos, é nisto aqui que você está entendendo. Aos eleitos. Cristo não vem em resgate de todos, diz que vem em resgate de muitos. Ou seja, há um povo dentre os judeus e dentre os gentios que Cristo veio para resgatar, para comprar, para redimir. E conforme eu disse, uma banda redimir é o que mesmo? Te levar de volta para de onde você veio, de onde você saiu. É isso que Cristo fez conosco, nosso Boaz. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, o da eleição que se perdeu, tanto Noemi quanto Ruth. Amém. Então veja, Boaz, ele resgatou a gentia Ruth, da mesma maneira que Cristo resgatou os gentios e os judeus eleitos. E o que nós vemos em tipo aqui no livro de Ruth é apenas uma confirmação de várias profecias que tratavam da mesma coisa. Como a profecia lá do profeta Oséias, Oséias capítulo 2, verso 23. Semearei Israel, que no nosso livro aqui, tipologia, é quem? Noemi. Para mim, na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, que é a figura de Ruth, a gentia. E a não meu povo, ou seja, aos gentios direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Amém. Não foi que Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus. Então havia uma profecia dizendo, eu vou resgatar tanto Israel, quanto também entre gentios espalhados entre as nações. Então essa figura de Noemi e Ruth sendo resgatados por Boaz, novamente, é um tipo desse resgate que Cristo faria por nós e que estava nas Escrituras, estava nas profecias. Então foi a própria Moabita que disse, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora, mas para que Boaz ele resgatasse Noemi e Ruth, era necessário que antes Ruth lhe pedisse em casamento. E Noemi lhe deu as instruções de como fazer isso segundo os ritos e os costumes daqueles dias. Vamos lá? Ruth capítulo 3, a partir do versículo 1. Disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira,
Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Esse pedido que Ruth fez aqui para Boaz, de estender a capa, isso tem um sentido. No Antigo Testamento, era uma maneira de se pedir em casamento. Era um pedido de casamento segundo o costume oriental. E você vê um exemplo disso também lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8, quando diz que Cristo estendeu a sua capa para nós, nos tomando como sua esposa. Ezequiel 16, 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. O que é isso? É um gesto de promessa matrimonial. E cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Veja que Deus usou as mesmas linguagens aqui do costume oriental. Eu estendi minha capa, eu protegi você, porque você agora é minha esposa. É isso que Ruth pediu para Boaz. Cubra-me com a tua capa, ou seja, seja meu marido, resgata-me. Você está entendendo? Amém. Nós temos que dar explicação, porque são costumes que se perderam, mas naquele tempo era assim que se fazia. Hoje você pede em noivado de uma outra forma, assim. Você quer se casar comigo? É mais fácil, né? Naquele tempo tinha toda aquela simbologia aí. Né? Eu conheci uma Rebeca por Facebook, foi amor à primeira cutucada. Eu cutuquei ela, ela cutucava mim. Cutucava ela me cutucava. E depois nos casamos. Foi assim. Né? Naquele tempo era assim: joga a tua capa em mim, eu quero me casar contigo. Era assim. Hoje tem outras formas de você pedir isso. Amém. Então veja, isso tudo é um exemplo, porque é o que está na Bíblia. Deus aceitou isto. Vamos ler Isaías aqui, 61, capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação. Você lembra que Ruth tinha que se cobrir, usar roupas especiais? Isso tudo é um tipo, a noiva tinha que fazer isso naquele tempo. E Deus tem feito isso conosco. Deus tem te revestido de vestes especiais, que em tipologia quer dizer, tem te dado autoridade e posição, como filho e filha de Deus. Se você é um filho e uma serva de Deus, você tem uma vida de autoridade. Se você é corpo de Cristo, os teus pés também são dele. E se teus pés é os pés de Cristo, e Cristo tem poder sobre o diabo, os teus pés estão sobre o diabo também, e sobre as obras dele. Amém. Porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Então veja que Boaz, ele aceitou o pedido de casamento de Ruth. E ele fez juras para ela. Vamos ver isso? Ruth 3, verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Tudo que você me pedir, eu vou te conceder. Isso aqui é uma jura de matrimônio. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Certo. Há alguns estudiosos que dizem que, conforme o que se passou aqui, alguns sugerem que talvez eles também tenham tido relações sexuais. Parece que a Escritura sugere esse tipo de interpretação. Alguns interpretam assim, outros acreditam que isso não aconteceu. Mas tudo bem. O importante é que ele aceitou aqui tomar esta gentia como sua esposa. Boaz, ele era um parente redentor, mas como ele não havia se oferecido para redimir, assim, então o que aconteceu? A Ruth teve que se oferecer. Então, da mesma forma, Cristo, ele está disposto a ser o nosso esposo. Cristo está disposto a ser o teu Senhor, mas ele também quer ver uma atitude tua. Ele quer ver você se oferecendo a ele para ser o teu Senhor.
Ele quer saber se realmente você ama, não somente com lábios, mas com atitudes, como eu disse. Então, essa mulher tomou uma atitude. Se você quer que Cristo seja o teu Senhor, você vai ter que convencê-lo. Você não vai conseguir convencer apenas com palavras, Jesus, eu te amo, maravilha. E vive a tua vida de qualquer jeito. Você quer ter uma vida próspera e feliz, não segundo os rudimentos do mundo, mas segundo aquilo que Deus tem prometido para você? Tenha Cristo como teu marido, mas dê atitudes que demonstrem que você está querendo esse compromisso com Ele. Se você convencê-lo, Ele vai te abençoar. Ele vai te fazer prosperar. Ele vai fazer você andar por cima e não por baixo, como diz a lei. Não é isso? Então foi isso. Então ele podia ser o seu esposo, mas ele queria ver uma atitude de Ruth. Ele já sabia que ele era um parente dela, podia resgatar. Mas ele ficou quietinho na dele, calado, esperando uma atitude dela. É isso. Cristo está aqui, disposto a te abençoar, disposto a dar tudo o que você precisa, mas ele quer ver uma atitude de fé tua, não só com palavras. Já está entendido isso, sim? Obras, faça alguma coisa por ele. Convença ele de que você o quer tê-lo como teu Senhor. Foi isso que Boaz aqui em Tipo fez. Então, em seguida, Boaz vai explicar por que ele não havia tomado a iniciativa. Por que ele não fez? Ele sabia que podia resgatar, mas por que ele ficou quietinho? Por quê? Ele teve um bom motivo. Você quer ver qual foi? Ruth 3, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou o teu resgatador. Eu posso resgatar você, posso mudar a tua sorte, a vida da Noemi, a tua sogra. Posso fazer isso, sim. Mas ainda há outro resgatador, a mais chegado do que eu. Havia uma hierarquia. Havia um outro parente lá de Elimeleque mais velho. Então, esse tinha que ter prioridade. Boaz sabia disso. Por isso que ele não tomou iniciativa. Então, quem que esta Ruth deveria procurar? O outro. Mas Noemi disse, procure ele. Já que ele já está te favorecendo, então quem sabe é ele que vai te resgatar. Mas então agora Boaz chega e diz, olha, há um outro parente teu aí, que está acima de mim. Então nós temos que seguir a ordem, vamos seguir a lei, vamos seguir a palavra do Senhor. Vamos deixar para que ele tome atitude. De repente, se ele, eu estou disposto a te resgatar. Mas se ele que tem o direito e ele quiser, então que ele seja o teu resgatador. Certo? Ok. Então, como eu disse, havia um parente ali que tinha o direito de resgatar antes de Boaz. Então, por isso que ele não havia ali se manifestado, preferindo então dar preferência para aquele que estivesse na frente. Mas uma vez que Ruth, como eu disse, já havia procurado, já tinha feito melhor a sua escolha, o próprio Boaz, então, ele tratou de resolver essa questão. Ele mesmo foi resolver isto. Ele foi procurar aquele outro parente, e se caso ele não quisesse, então ele poderia fazer o resgate. E é interessante, misteriosamente, a Bíblia não dá o nome desse outro parente resgatador. Não aparece o nome dele, é um mistério. A Bíblia chama de fulano de tal. É um irmão dele. A Bíblia diz que ele foi procurar fulano de tal. Por que não chamou pelo nome? É um mistério, irmãos. Foi procurar ele. O Talmud diz que era um irmão. Claro, devia ser um irmão, sim. Certo, de Boaz. Mas, então veja, Boaz, ele chamou então esse parente. E ambos se assentaram, como que era de costume, na porta da cidade, que também servia como praça e como prefeitura, é onde se tomava grandes decisões. Qualquer decisão econômica, qualquer coisa. Ele chamava ali anciãos como testemunhas para qualquer coisa, qualquer decisão que fosse tomada. Era nas portas da cidade. Lembra que Ló, ele vivia nas portas da cidade, mamãe nos explicava que ele era prefeito ali de Sodoma, não é isso? Então era ali que se tratava esses grandes acordos ali, com testemunhas. Então ele chama este homem às portas da cidade. Tudo isso é um tipo. Tudo isso é um tipo. Certo? Vamos ler isso? Ruth 4, versos 3 a 4. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu, depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Então aqui, Boaz está dizendo, olha, Noemi faleceu,
nossa cunhada faleceu, desculpe, o marido de nossa cunhada faleceu e ele não deixou herdeiro, então a terra está lá disponível. Então, conforme a lei, se você quiser, você tem o direito de resgatar a terra. Por que isso? Era uma forma de preservar, para que as terras não passassem para outras clãs e outras tribos. Então, as terras, as propriedades eram passadas para os mesmos descendentes da mesma clã e da mesma tribo. As tribos não compravam terra de outras tribos. É uma forma de cada um se manter no mesmo nível, nenhum inferior ao outro. É uma forma de que Deus fez para preservá-los. Então, para preservar isto, para manter isto, então era dedicado então ao parente mais próximo para resgatar. Então, Boaz disse: olha, tem as terras de Noemi, nosso irmão falecido, morreu, e ela agora, só você pode refazer isto. E este homem aceitou. Por que isto? Óbvio. Se as terras de Noemi fossem produtivas, ele poderia lucrar muito com elas. Você está entendendo? Ele poderia ali plantar trigo, cevada, milho, o que ele quisesse. Então ele poderia ganhar muito dinheiro com isso. Então era recompensador para ele, economicamente falando, comprar aquelas terras. Porque ele poderia se beneficiar do plantio, seja lá o que ele poderia fazer com elas. Certo? Por isso que ele disse: olha, sim, claro, eu resgato. Sim, eu vou conseguir investir nessa terra e vou ganhar muito mais do que eu já tenho agora. Eu vou plantar muito trigo, eu vou plantar muita coisa e vou ganhar muito dinheiro com isso. Claro, que dúvida, meu irmão. Claro, eu vou resgatar, sem dúvida. Foi uma boa notícia que ele recebeu ali. Só que aí então o que aconteceu? Boaz deixou a cereja do bolo por último. O que ele vai dizer depois? Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Ai, ai, ai. Agora complicou tudo. Só para você entender isso aqui. Boaz estava dizendo: nós tivemos um sobrinho, ele faleceu sem deixar herdeiro. Mas a viúva, a esposa, está acompanhando Noemi. Então, você agora, se você quer resgatar a terra de Noemi, você também ao mesmo tempo vai ter que cumprir com a lei de levirato. Você vai ter que gerar um filho com essa viúva, desse nosso sobrinho, para suscitar um herdeiro, para que essa terra que você agora está comprando agora, Noemi, seja depois dedicada, devolvida para esse herdeiro. Entende agora? Então aí ele disse: não, já não é mais um bom negócio. Tu está me colocando numa fria, essa que é a verdade. Não foi essa a resposta que ele deu? Vamos lá, o que ele disse lá? Rute 4:6. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu e o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então tem várias explicações. Alguns dizem: não, ele não quis resgatar porque ele teria que ser polígamo, ele talvez já era casado, agora teria que ter outra esposa. Outros dizem: não, ele não quis porque ela era estrangeira e agora tinha um casamento misto. Nada disso é verdade. Porque naquele tempo tinha casamentos mistos, era normal, tinha poligamia, era normal. A questão foi apenas econômica. Ele sabia que quando ele gerasse um filho com o Ruth, toda a propriedade que ele tinha comprado, seria dado para aquele herdeiro. Então, isso seria subtraído da sua própria aposta, da sua própria herança. Então, já não achou um bom negócio. Você está entendendo? Foi só questão econômica. Isso tudo são tipos, você tem que entender. O que está sendo dito aqui é que, para que este homem resgatasse aquela família, ele tinha que aceitar alguns prejuízos, ou seja, teria que haver um sacrifício da parte dele. Ele não quis fazer isto. Ele tinha que sacrificar algo. Ele não estava disposto a pagar o sacrifício. Mesmo que ele ficasse em prejuízo. Eu vou ficar em prejuízo. Como é que é? Eu vou comprar um terreno, mas depois vou ter que devolver esse terreno para o filho? Não. Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar no prejuízo. Você está entendendo? Eu tenho que explicar isso para você entender. Então, ele não aceitou. E tudo isso tem um tipo, meus irmãos. Tudo isso tem um tipo. Então, ao desistir de fazer o resgate, Boaz, então, o que ele fez? Ele assumiu pagar o preço. Ele assumiu o sacrifício. Rute 4, versos 7 a 8. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado
e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Esse era um costume pagão desde o tempo lá da Mesopotâmia. Nesse gesto simbólico, o calçado representava o direito de propriedade sobre um bem imóvel. Então, a ação de tirar o calçado e de entregá-lo expressamente para outra pessoa significava aquela renúncia àquele bem, àquele direito, àquele benefício. Ao dar o calçado, ele estava dizendo: eu renuncio isso aqui, fica com você. Mas veja, segundo a lei de Moisés, o homem que não quisesse cumprir com a lei de Levirato, ele deveria ser humilhado, caso não houvesse um outro que pudesse cumpri-lo. Para sorte desse homem, Boaz era o outro resgatador. Mas se ele fosse o único, ele seria humilhado. Eu quero ler isso para você. Isso está em Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos. Ele descalçará a sandália do pé, ele cuspirá no rosto e prosterará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Então, tudo isso são tipos, irmãos. Por isso que eu tenho que ler tudo isso aqui para você entender isto. Esse tipo, esse parente aqui, que foi descalçado por Boaz, por ter assumido no lugar deste homem o resgate por Noemi e Ruth, ele é um tipo de Satanás. É por isso que o nome desse resgatador aqui não aparece. Essa é a razão desse mistério. Porque Satanás, de uma certa forma, ele foi nosso parente. Você sabe que as duas sementes se misturaram. Se misturaram ou não? Se misturaram, desde o início. Todos nós temos, até a irmã Bona fala, a irmã Olivei fala, nós temos um elemento da semente da serpente no nosso corpo. A exceção foi Cristo, que não nasceu por ato sexual. Deus teve que criar um óvulo, um espermatozoide, não foi isso que a irmã Bona disse que aconteceu lá? Então, mas nós viemos por sensações, então nós viemos com a mistura. Então, as misturas das duas sementes nos permitiram que, de uma certa forma, nós tivéssemos um certo parentesco. Mas, então, este homem que não quis fazer o resgate é um tipo disso. Ele teria direitos sobre nós. O diabo, Satanás, ele tinha direito sobre todos nós, filhos de Deus, porque nós caímos, porque fomos vendidos ao pecado, tanto judeus quanto gentios, na verdade, por nós termos caído. Então, de uma certa forma, ele também foi o nosso parente na carne pecadora, visto que as duas sementes se misturaram. Mas uma vez que Cristo pagou o resgate por nós lá na cruz do Calvário, o diabo não somente ficou descalçado, mas também, permita-me dizer, descabeçado. Porque lá Cristo esmagou a cabeça da serpente. Amém? Não deixou apenas descalçado. Então todo o direito que ele tinha sobre nós, lá na cruz, ele perdeu. E agora nós temos nosso Boaz, que nos resgatou, que nos redimiu. Nele está a nossa alegria. É verdade. Agora veja que interessante, eu também consigo ver um outro tipo neste homem aqui, se vocês me permitirem fazer isto. Porque você sabe que Cristo ele fala dos falsos ministros, que lá no Evangelho de João é chamado de assalariados. E de uma certa forma, este homem que não quis cumprir o resgate, eu te expliquei por que ele não quis, não tinha lucro, não tinha benefício para ele, ele ia perder dinheiro. Isso também é um tipo do falso ministério. Porque tem ministros que só estão aqui pastoreando ovelhas, se as ovelhas estão bem, se estão lhe dando muita lã. Mas se ela passar por alguma luta, problema, necessidade, se não está podendo mais lhe dar dízimos e ofertas, alguns já deixam de visitá-la, de alcançar, de orar por elas. Jesus chamava esses homens de assalariados, que não são realmente pastores, que não se preocupam com o rebanho. Este homem que, de uma certa forma, viu que não era mais proveito para ele, porque ele viu que ia perder dinheiro, é um tipo também do falso ministério que está aí,
que só está tentando pastorear ou exercer algum ministério se ele conseguir obter alguma fonte de lucro nisto, mercadejando a palavra de Deus. Mas se houver algum filhinho ali na igreja que está com problema, não tem trabalho, não tem emprego, não tem como ajudar, ele não vai dar a mínima importância para ele. E isso é um tipo deste homem aqui. Deixa eu ler uma escritura aqui, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele faz isto. O mercenário que não é pastor e que a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Do que Jesus aqui está falando? Eu já expliquei isso, talvez seria bom a ocasião de eu explicar-vos outra vez. Você sabe que naquele tempo, quando um pastor pastoreava o seu rebanho, ele às vezes ia de cidade em cidade. E havia apriscos comunitários, onde todos os pastores poderiam deixar seus rebanhos ali para poder passar a noite, dormir, descansar. E um homem só ficava na porta do aprisco para tomar conta. E ele recebia um dinheiro ali do pastor para tomar conta. As ovelhas não eram dele, ele só cuida. Certo? Então, no dia de manhã cedo, vem o pastor, chama as ovelhas. Quem já não viu o vídeo no YouTube? O pastor chama a ovelha e as outras ovelhas do outro rebanho continuam no mesmo lugar. Mas as que ouvem as vozes do seu pastor saem do aprisco e seguem o seu pastor. Certo? Mas aqui agora Jesus está falando, não do pastor, mas daqueles que são pagos para cuidar. Daqueles ministros que só estão fazendo uma obra ali por dinheiro, mercadejando a palavra, como eu disse. O que eles fazem? É como aquele resgatador ali. Não viu benefício nenhum, não quis seguir adiante. Alguns fazem isso. Então, o que acontece? A quem não pertence as ovelhas, vem vir o lobo. O que é o lobo? O que é o lobo? O diabo. Quando o diabo vem para cima de uma ovelha, com lutas, com problemas, esse é o momento dele estar ali, lhe passando unguento, orando, intercedendo. Mas ele não é pastor. Ele é só um assalariado. Não é isso? Ele está ali tentando cumprir o papel de parente redentor, mas não é teu parente redentor. Ele não quer nada com você se você não tem mais nada para devolver a ele em troca. Então, é isso que Jesus aqui está falando. E olha, a tradução que está lá é mercenário. Em algumas Bíblias é assalariado. Essa tradução aqui diz mercenário. O assalariado, o mercenário, quando ele vê o lobo, o que ele faz? O lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Tem ministros que não estão nem um pouco preocupados com o destino eterno das almas das ovelhas. Ensinam todo tipo de mentira. Todo tipo de doutrina, está nem um pouco preocupado se está ensinando o correto ou não. Tudo que ele quer saber é se no final do mês, no início do mês, os seus dízimos vão ser colocados ali no seu bolso. Essa que é a verdade. Mercadejando a palavra, vendo do ministério apenas uma fonte de lucro. Mas Cristo diz, eu sou o verdadeiro pastor. Eu me preocupo com as minhas ovelhas. Eu sei o que elas precisam. E eu as guardo, eu as protejo, eu as escuto, eu as ouço. Eu tenho contado suas lágrimas e guardado cada uma delas no meu odre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Ele cuida de vós. Amém? Graças a Deus. Então veja, essa recusa desse parente redentor aqui, de redimir Noemi, tudo isso foi apresentado apenas para criar um tipo essencial que você precisa entender. É apenas para mostrar para você que só havia um digno de resgatar aquelas duas, que era Boaz. Da mesma forma, só existiu um digno de resgatar a mim e a você, que é Jesus Cristo. Ninguém mais, nenhum outro homem, nenhuma outra autoridade, nenhum papa, nenhum pastor, nem bispo, nenhum teólogo, ninguém. Ninguém é digno, nem anjos é digno. Só Jesus Cristo pode pagar o resgate. Só Ele pode te salvar e te resgatar. Amém? Isso tudo é para criar esse tipo aqui. Certo? Eu sei que o texto é longo, mas eu quero ler tudo isso para nós concluirmos. Amém? Então veja, ao assumir o resgate daquela família de Elimeleque, então Boaz, ele foi reconhecido e foi exaltado por todos os habitantes daquela cidade, pelo seu amor, pelo seu desapego. Não interessa, eu pago, eu aceito pagar o sacrifício. Eu quero resgatar elas.
Ruth 4, 10 a 11. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertence a Elimeleque, a Quilom e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto, pois, sois hoje testemunha? Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então veja, assim Boaz foi resgatador, tanto de Ruth quanto de Noemi, que tipifica o quê? Os judeus e os gentios. Amém? Amém. Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, Noemi e Ruth estavam prestes a perder todo o seu patrimônio, mas foi resgatado por esse resgatador. Nós tínhamos um patrimônio lá no Éden e nós perdemos. Nós não tínhamos, nossos pais lá não tinham fome, sim, não tinha pecado, não tinha enfermidade, mas com o pecado eles perderam esse patrimônio. E estava previsto a perder para todo sempre. Mas o que Cristo fez? Ele veio e nos pagou o resgate. Nos restaurou o patrimônio do Éden. Agora nós temos direito à cura divina. Nós temos direito a ter uma vida cheia, batizada com o Espírito Santo. Nós temos direito a viver uma vida de autoridade. Porque Cristo nos resgatou. Cristo pagou o preço. Então, ao resgatar a gentia Ruth da terra de Moabe, cujos moabitas lá, já expliquei para você, eram inimigos mortais de Israel, tudo isso é um tipo. Porque Boaz, ele fez disso como tipo de Cristo, por nós gentios. Porque nós éramos alheios às alianças que Deus teve com Israel. Nós éramos seus inimigos também. Mas agora, ao nos resgatar, ele nos fez filhos de Deus e nos tornou membros da sua família celestial. Romanos 5, verso 12, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Colossenses 1, 21, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E veja, Mombana, muitas vezes ele usou esse tipo de Boaz para ilustrar o que Cristo fez por Israel e pela igreja gentílica, ao se tornar redentor de ambos, de judeus e de gentios. Amém? Amém. Quero ler uma mensagem, só li muita escritura aqui, vamos ler uma mensagem aqui de Mombana. Deus tem um caminho provido, 54. Então ele disse, agora, eu tenho que resgatar todas as pessoas dela, agora, a lei da redenção, o Antigo Testamento devia ser um parente redentor. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente. E então alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir, com condições financeiras. Aquele não tinha condições, mas Cristo tinha, porque ele é o primogênito do Criador dos céus e da terra. Ele tinha. Que lindo, ó, que coisa. Cristo, digno, 2 vezes digno, o Rei do céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Observe, a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. Deus era Espírito, Deus desceu e se fez carne. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem, parente. Pode você imaginar a deidade descendo, feito carne? Isso é amor. O que a jovem faria, o que um jovem faria para a sua jovem noiva, que ele deseja como esposa? Ele está cego. Ele faria qualquer coisa? Sim, Senhor. Ele a quer, nada pode impedi-lo, ele a conseguirá. Foi assim que Deus fez quando ele viu a igreja. Ele a amou, nada pararia. Amém. Vou pular alguma coisa que nós adiantamos aqui. Então, cada partezinha dela, falando da vinda, e Ruth, agora esperando, e Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai
para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade e dá testemunho público, fora do portão. Ele disse: vejam isso, todos vocês. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho e disse: eu nesse dia resgatarei toda herança perdida de Noemi, e todas as suas posses são minhas nesse dia. Oh, que coisa, prepare-se, aqui está. Eu sinto algo se movendo. Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Um testemunho público. Ele redimiu a igreja do quê? Redimiu o seu patrimônio perdido. No jardim do Éden nós não tínhamos enfermidade. No jardim do Éden não tínhamos pecado. No jardim do Éden não tínhamos morte. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu testemunho fora do portão. Entendeu o tipo que o Mombana aqui usou? Boaz nos portões da cidade resgatou Noemi e Ruth. Assim como Cristo nos portões da cidade, fora dos portões, lá no Calvário, resgatou judeus e gentios eleitos conforme a graça. E isso é um cumprimento do quê? De Apocalipse. Apocalipse 5, 6, 10. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos. Você lembra que tinha que haver anciãos como testemunhas do resgate de Boaz? Você lembra? Então aqui está dizendo que havia anciãos ali para testemunhar o resgate de Cristo por nós. De pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha chifres, 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e tomou o livro os 4 seres viventes, os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Teve que haver sacrifício, teve que haver renúncia. Boaz sacrificou, Boaz renunciou, tipo do nosso Cristo. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, resgatou judeus e gentios para o nosso Deus, e os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Diga graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Vou ganhar tempo aqui, tem muita coisa, tem um sermão inteiro aqui no Mombana, mas eu só vou pular aqui. Vamos para o livro de Ruth para nós concluirmos. Ruth capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos, quer dizer, muitos filhos, não é literal. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Então veja que Noemi, esse neto de Noemi, ele foi realmente quem resgatou ela, não foi? Sim. Então, por isso que ela colocou no seu colo. Isso era um costume do Antigo Testamento, para adoção. Quando diz que ela colocou esse neto no colo, ela adotou seu neto como se fosse seu próprio filho, para que então ela fosse resgatada. Certo? Então, Noemi, ele adotou seu neto como seu filho, para que fosse depois reconstituída então a sua família, ou os pertences do seu esposo Elimeleque. Então, esse filho ele veio a ser um antepassado, não somente de Davi, mas também do próprio Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Você sabe que está lá na genealogia? Por isso que há algo interessante aqui sobre Boaz, que não está no livro de Ruth, não sei porquê, mas está lá no Evangelho de Mateus. Mateus 1, versos 5 a 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Então, semana passada tratamos da meretriz Raabe. Então aqui diz que Raabe era mãe de Boaz. Entende por que para Boaz foi fácil aceitar um casamento misto com a gentia? Porque ele veio do casamento misto. Ele era uma mistura de judeus com gentios. A gentia de Jericó, não é isso?
Raabe se casou com um judeu. E dali nasceu Boaz. Então veja como Deus programou tudo, Deus fez tudo perfeito, certo? Amém. Eu agora só quero aqui abrir um parênteses para chamar a atenção para um pequeno erro, um pequeno equívoco que uma banda cometeu em uma mensagem sua. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Se você notar como Belém foi formada, não quero chegar nesse tema, porém como que Belém, na verdade, Raabe, a meretriz, o filho dela foi quem fundou Belém. Era um centro de trigo e de muita água boa ali, e ele fundou a pequena cidade. Isso foi um pequeno equívoco que uma banda cometeu. Aqui ele está dizendo que o filho da prostituta Raabe, Boaz, foi o fundador da cidade de Belém. Isso não é verdade. Porque nos dias dos patriarcas, a cidade de Belém já existia. Gênesis 35, verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada aonde? Em Belém. Então, não foi Boaz quem fundou essa cidade. Então, mas por que eu estou citando isso aqui? Só para você entender uma coisa, e é por isso que alguns têm algumas críticas contra mim. Eu não faço de William Branham Deus. Ele era um homem como eu e você. Lembra quando ele dizia, eu posso não conhecer toda a Bíblia, mas eu conheço muito bem o seu autor? Parece que muitos não entendem que ele estava sendo sincero quando ele disse isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se ele tivesse visto a escritura que eu te mostrei agora, com certeza ele teria se corrigido, porque ele era um profeta bíblico. Ele teve um pequeno lapso ali, olha, Boaz foi quem fundou a cidade. Ele se esqueceu que a cidade já existia séculos antes. Mas por que eu estou lendo isso aqui para você? Porque nós gostamos de colocar as coisas no devido lugar. Amém. Nós não vamos sacrificar uma escritura por causa de um parágrafo. Se o Rambam disse uma coisa que não bate com a escritura, você vai ficar com o parágrafo ou vai ficar com a escritura? Fique com a escritura, porque ele mesmo disse, fique com a palavra. Amém. Como eu disse, o próprio profeta, se tivesse visto o erro que ele cometeu, ele teria se corrigido. Mas então, eu tenho que te mostrar isso aqui, porque eu conheço ministros que leem isso aqui. Não. Se o Rambam diz que quem fundou Belém foi Boaz, então essa é uma revelação que Deus lhe deu, então é com isso temos que ficar. Mas a Bíblia diz que antes lá os patriarcas... Não, esqueça, está errado. O que está certo é a Bíblia, é a fita. Coloca a fita em cima da Bíblia, nós não fazemos isto. Amém. Nós não fazemos isto. Amém? Nós não olhamos para o homem, nós olhamos para o Deus que usa o homem. E como homem ele tinha seus problemas, seus defeitos, suas falhas, seus equívocos, como eu tenho meus erros, minhas falhas, meus equívocos. Amém? Só estou chamando a atenção para isso. Mas veja, isso aqui não nos escandaliza. Certo? Você está entendendo isso? Amém. Então, para nós concluirmos aqui, meus irmãos, tem muita coisa para ler, mas só para ganharmos tempo aqui. Então veja, como eu disse, este Boaz, ele era fruto de um casamento misto. Por isso que ele pôde facilmente aceitar este casamento misto entre ele e a gentia Ruth. E isso tudo é um exemplo do que Cristo tem feito conosco, porque ele resgatou tanto judeus como gentios, ali na figura de Noemi e de Ruth. Então, mesmo quando Noemi se sentia ali abandonada por Deus, quando todas as coisas pareciam conspirar contra ela, Deus mostrou no final ali que ele estava o tempo todo planejando tudo. Deus tinha um programa. Você viu como Deus agiu perfeitamente na vida dessa mulher? Ele disse, me chame da amargurada, porque não me resta mais nada, eu não vejo solução. Deus tem pelejado contra mim. Não. Então, não desista de nada, meu irmão e minha irmã. Por mais que as coisas pareçam nebulosas hoje, tenha olhos de águia e tente olhar mais adiante, mais à frente. Amém. Deus tem uma solução para cada um dos nossos problemas. Tudo que você precisa fazer é confiar e descansar em Deus. Amém? Eu quero ler essa escritura aqui para encerrarmos. Romanos 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância, o orgulho? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, mas pela lei da fé. Concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, e ao qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Nosso Deus é Deus de judeus e de gentios. É isso, é essa lição que Deus está dando para nós naquele livro de Ruth. Ele é o nosso parente redentor. Amém? Digo graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você coloca de pé. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós estamos felizes por tudo isso que nós lemos, e tudo isso é uma verdade. Nós reconhecemos, Senhor, que no Teu Cristo está a nossa alegria, está a nossa felicidade. Tu tens nos redimido, Tu tens sido nosso parente redentor. Deus tem se feito carne na forma do Seu Filho, representando o nosso Pai em Sua própria carne, para nos redimir e nos justificar e nos tornar limpos, livres de todo mal, sem ruga, sem mancha, como disse o apóstolo Paulo, como uma virgem sendo preparada para o marido, um só marido. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse sacrifício. Um preço teve que ser pago. E o nosso Boaz aceitou o sacrifício, aceitou pagar o preço. E para que nós não fôssemos mais propriedade de mais ninguém a não ser dele, do nosso Cristo. Nós agradecemos a Ti, Senhor, que Tu nos ajude a não andarmos por outros campos. Não permita que Satanás toque nenhum dos Teus filhos que aqui estão, mas que como Boaz protegeu Ruth, nós cremos que Tu está aqui para proteger o Teu povo. Aqui estamos, Senhor, descansando em Ti, nas Tuas promessas. Essas lições nos serviram para nos dar esta lição, de que não importa a luta, o problema que estivermos passando, Tu tem uma solução para tudo isto. Então, Senhor, nós descansamos em Ti, nós descansamos na Tua provisão. Venha de encontro aqui os Teus filhos, as famílias que estão talvez aqui necessitadas. Venha de encontro às suas necessidades agora, Senhor. Nós apresentamos mais uma vez nossas vidas, nossos vazios, nossa vacuidade, na esperança de que Tu venha nos preencher. Nós nos esvaziamos de nós mesmos agora para que possamos ser cheios com o Teu Santo Espírito. Nos dê, Senhor, aquilo que Tu nos prometeu conforme a Tua promessa. E nós sabemos que o preço já foi pago. Então, Senhor, nós descansamos em Ti. E até aquele dia, Senhor, que Tu possas nos tornar firmes, fiéis, posicionados na Tua palavra. Guarda os Teus filhos que aqui estão. Que eles não esmoreçam em sua fé. Que eles não se desanimem, Senhor. A mesma virtude que Tu tem dado aos Teus filhos, conforme as Tuas Escrituras, conforme a Tua promessa, está aqui, são promessas para nós, para o dia de hoje, porque Tu és um Deus vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós temos muitas necessidades, e o mesmo Deus que operou no passado, cremos, Tu, Senhor, está aqui, para operar os mesmos sinais e as mesmas maravilhas. Nós descansamos em Ti, Senhor. Não nos abandone, não nos desampare. Pode o mundo nos esquecer, pode parentes redentores nos abandonar, mas Tu és o único verdadeiro parente redentor da Tua igreja, e Tu não nos abandona. Agradecemos a Ti por isto. Que o Teu amor, Senhor, sempre esteja em nossos corações, e que nós sempre Te colocamos em primeiro lugar, para que tudo mais venha nos ser acrescentado. Assim pedimos e agradecemos por toda a vitória que Tu já nos tem dado, confiante de que Tu confirmará cada propósito e cada promessa para nossas vidas. Assim pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, aleluia. Alguém tem mais um hino preparado, antes de nós encerrarmos aqui essa parte? O irmão Abraão, o irmão Vicente, alguém tem mais um hino? Vou pedir para os irmãos trazerem um hino para nós.